e de arranjos. Ora bem, o enunciado diz o seguinte: a turma da Ana tem 11 rapazes e 15 raparigas. Vão ser selecionados 5 alunos para formar uma comissão para organizar a viagem de finalistas. Quantas comissões diferentes se podem formar? Ora bem, como é que nós podemos fazer isto? Portanto, as comissões diferentes que nós podemos formar não interessa a ordem. Porquê que não interessa a ordem? Apesar dos rapazes e as raparigas serem diferentes, por exemplo, a comissão em que é criada, por exemplo, imagina, imaginando que temos aqui 5 alunos, então, imaginando uma comissão que era A, B, C, D e E. Era a mesma comissão, ao fim e ao cabo, se fosse a B, a A, a C, a D e a E. Isto é, tem, apesar de a ordem aqui estar diferente, desta para esta, portanto, desta comissão para outra comissão, mas são exatamente os mesmos elementos. Portanto, como são os mesmos elementos e queremos saber a quantas comissões diferentes podem formar, então não vamos contar a ordem destas comissões. Ok? E quem diz este exemplo podia depois dizer muitos mais exemplos por aí fora. Ok? Pronto. Portanto, a partir daqui, quantas comissões diferentes se podem formar? E visto que nesta situação não estamos aqui a definir, por exemplo, se há um presidente, se há um vice-presidente, se há um secretário, se há um vogal, então somamos estes 11 rapazes mais as 15 raparigas, que vai dar 26. E aquilo que nós fazemos 26, portanto, 26 combinações de 5. Isto é, são combinações de 26 elementos de 5 a 5. E isto, agora, se nós quisermos, portanto, o valor disto, vocês forem à calculadora e se fizerem, portanto, combinações de 26 elementos de 5 a 5, vai-nos dar exatamente 65.780. Pronto. Isto seria a resposta para a linha A. Agora, aqui para a linha B, quantas comissões incluem o delegado e o subdelegado? Ora bem, a partir do momento em que ele diz que incluem o delegado e o subdelegado, então quer dizer que já está escolhido, portanto, dois alunos. Portanto, o delegado e o subdelegado já estão na comissão. Portanto, só sobram 3 alunos para nós escolhermos. Então, a partir daí, então já não temos 26 elementos, mas vamos ter 26 menos 2 elementos, que é o delegado e o subdelegado, em que vamos ter aqui 24 elementos. E destes 24 elementos, vamos fazer 24 combinações de 3. Portanto, combinações de 24 elementos de 3 a 3. E isto vamos obter aqui, portanto, 2024 situações diferentes. Portanto, agora aqui, a linha C. Ora bem, aqui na linha C diz o seguinte: se a comissão tiver um presidente e um tesoureiro, quantas comissões diferentes é possível formar de modo que o presidente e o tesoureiro não sejam do mesmo género? Ora bem, então vamos já ver aqui uma coisa. Se tiver aqui um presidente e um vice-presidente, e um tesoureiro, peço desculpa, pronto, vamos chamar P de presidente, T de tesoureiro. Quantas hipóteses nós temos, por exemplo, se forem rapazes? Ora bem, nós tínhamos aqui 11 rapazes e 15 raparigas. Portanto, para presidente, tínhamos, por exemplo, imaginando que escolheríamos para presidente um rapaz, teríamos 11 hipóteses. E se escolhêssemos para tesoureiro, como são de géneros diferentes, as raparigas, então teríamos 15 hipóteses. Ou então, podemos escolher o presidente e o tesoureiro, mas em vez de ser um rapaz, pode ser uma rapariga, portanto teríamos 15 hipóteses para presidente, e o tesoureiro, em vez de ser uma rapariga, pode ser um rapaz, portanto então teríamos 11 hipóteses. Então, a partir deste momento, eu posso definir que eu teria 2 hipóteses para poder escolher, portanto, os presidentes e os tesoureiros consoante o género. Então eu podia pôr 2, que era o número de situações, portanto, ou o presidente é rapaz ou o tesoureiro é rapariga, ou o presidente é uma rapariga e o tesoureiro é um rapaz. Portanto, tínhamos aqui 2 situações, vezes 11, vezes 15. Vezes, agora, os restantes. Portanto, como já saiu o presidente e o tesoureiro, então só teremos aqui 24 combinações de 3. Isto é, combinações de 3, escrevi aqui 4. 24 combinações de 3, porque são os restantes 3 que são necessários escolher para a comissão, porque eles eram 5. Já tínhamos, estava definido já o presidente e o tesoureiro, portanto, a partir daí ainda tínhamos que fazer combinações de 24 elementos, que eram os que sobravam, de 3 a 3. E isto vai-nos dar exatamente, portanto, 667.920
casos. Pronto, possibilidades. O D, peço desculpa, aqui, D. Opção D. Opção D, não. Pergunta D, peço desculpa. Na pergunta D, o que é que diz aqui o enunciado? Se a comissão tiver um presidente, um tesoureiro e 3 vogais, vogais esses que são indiferenciados, quer dizer que não conseguimos distinguir entre os vogais. Quantas comissões diferentes é possível formar? Então, vamos aqui, por exemplo, o presidente e o tesoureiro. Vamos começar por aqui. Quantas opções temos para presidente? Teremos as 26, certo? Para tesoureiro, teremos 25. Portanto, como já saiu aqui, tínhamos 26, 25 já saíram 2 elementos. Então, aqui teríamos 24 combinações de 3. Porquê? Porque já tinham saído 2, um deles era o presidente, o outro era o tesoureiro, portanto já saiu 2 elementos, então só sobravam 24 elementos. Então, os outros, e para 24 elementos, para formarmos portanto, comissões de 24 elementos de 3 a 3. E este 3 representava o quê? O número de vogais, que são os 3 vogais. E porquê que utilizamos combinações e não arranjos? Porque os vogais são indiferenciados, então não interessa a ordem. E como não interessa a ordem, porque não os conseguimos distinguir. É por isso que ali diz que são indiferenciados. Se dissesse diferenciados, em vez de utilizarmos combinações, já utilizávamos arranjos. Portanto, basicamente aqui, então ficaríamos com 26 vezes 25 vezes 24 combinações de 3, e isto vai nos dar 1.315.600. Pronto. Agora, passando aqui para a linha E, portanto, quantas comissões diferentes podem ser formadas, portanto aqui faltava o R, ser formadas com pelo menos 2 raparigas. Portanto, quer dizer que eles querem saber quantas comissões diferentes é que podemos formar com pelo menos 2 raparigas. Então vamos começar. Então, se saírem 2 raparigas, então seria 15 combinações de 2 vezes 11 combinações de 3, porque eram 5 elementos. Então, tínhamos, das 15 raparigas, tínhamos que fazer, portanto, combinações de 15 elementos 2 a 2, a multiplicar por combinações de 11 elementos 3 a 3. E este 11 representa o número de rapazes. E se saem 2 raparigas, então temos que escolher 3 rapazes a seguir, porque a comissão tem que ter sempre 5 elementos. Agora, em vez de ter 2 raparigas, pode ter 3 raparigas. Então fazíamos 15 combinações de 3 vezes 11 combinações. Ora bem, se escolhemos 3 raparigas, então só podemos escolher agora 2 rapazes para ficar com 5 elementos. E basicamente agora vamos fazendo aqui uma contagem crescente nas raparigas e decrescente na parte dos rapazes. Portanto, 15 combinações de 4 vezes 11 combinações de 1 vezes 15 combinações de 5. Portanto, um cuidado aqui que nós temos que ter era que, eu por acaso aqui, no enunciado, ele não refere que tínhamos que ter elementos do mesmo género. Se tivéssemos que ter elementos do mesmo género na mesma situação, esta soma, portanto eu pus aqui multiplicação, mas vou corrigir, aqui a soma, este 15 combinações de 5 estaria fora, porque aqui não poderíamos ter apenas uma comissão apenas com raparigas. Neste caso, como não diz que tinha que ter pelo menos um dos géneros, então é possível que a comissão tenha apenas raparigas. Portanto, realizando esta operação toda na calculadora, chegamos à conclusão que isto iria dar 60.368 situações. Pronto. Agora, indo aqui para a linha F. Portanto, para a linha F, vamos puxar aqui um bocadinho aqui para o lado, até vamos aproveitar aqui isto. Vamos já ver aqui como é que a gente vamos conseguir fazer esta parte. Aqui para a linha F, o que é que ele diz ali? Ele diz ali na linha F, diz o seguinte: considera que a comissão para organizar a viagem de finalistas já está formada e que os 5 alunos dessa comissão vão reunir-se para começar a organizar a viagem. De quantas maneiras diferentes podem sentar-se os 5 elementos? Portanto, numa mesa retangular de 5 lugares. Ora bem, portanto, aqui no F, a comissão de 5 alunos já está formada. Portanto, não me interessa se tem mais rapazes, raparigas, se são apenas raparigas, se são apenas rapazes, quais são os rapazes, quais são as raparigas. Ao fim e ao cabo, já temos os 5 elementos escolhidos. E queremos sentá-los numa mesa de 5 lugares.
retangular. Atenção, retangular. Então, se queremos sentar numa mesa de 5 lugares retangular, então as possibilidades seriam apenas 5 fatorial. Porquê? Porque são 5 elementos para 5 cadeiras. E as maneiras diferentes que a gente tem de saber como é que eles vão estar sentados seria, portanto, 5 fatorial, que era 5 elementos para uma cadeira. Para a outra cadeira sobrariam 4 elementos, para a outra cadeira sobraria 3 elementos, para a outra cadeira sobraria 2 e, por fim, para a última cadeira sobraria 1 elemento. E isto iria-nos dar 120 situações possíveis de esta comissão de 5 elementos poder sentar numa mesa retangular de 5 lugares. Aqui no F2, portanto, lendo aqui, voltamos aqui acima. Sim, no F2, numa mesa retangular de 6 lugares. Portanto, eu quero saber de quantas maneiras podemos sentar estes 5 elementos, portanto, da comissão, numa mesa retangular de 6 lugares. Ora bem, agora a questão aqui é, interessa a ordem ou não interessa a ordem? Ora bem, se para não interessar a ordem, então não poderíamos ter em conta a maneira como eles vão sentar. Como os elementos vão sentar. Mas neste caso, todos os elementos são diferentes, independentemente de serem todos rapazes, ou serem todos raparigas, ou de serem rapazes e raparigas alternadamente. Portanto, basicamente, vai-nos interessar a ordem, porque da maneira diferente como eles sentarem, então será uma situação diferente. Portanto, todas as situações em qual diferentes elementos se sentem vão ser situações diferentes. Portanto, vai interessar a ordem. Então, como nós temos 6 cadeiras, então vamos fazer arranjos de 6 elementos de 5 a 5. E isto vai nos dar, portanto, basicamente 720 situações. Agora aqui no F3, aqui o F3 eu peço uma especial atenção. Aqui é o F3, porque é uma mesa redonda de 5 lugares. Eu não fui aqui acima a ver o enunciado, mas já tinha conhecimento sobre ele. Portanto, numa mesa redonda de 5 lugares, como é que podemos sentar basicamente os 5 elementos escolhidos da comissão numa mesa redonda de 5 lugares? Portanto, vamos aqui aproveitar aqui a situação. Vamos fazer aqui um exemplo. Portanto, temos aqui uma mesa redonda para percebermos aqui melhor. E vamos ter aqui, portanto, vamos ter aqui uma cadeira, 2 cadeiras, 3, 4 e 5. Portanto, se sentar-se aqui o elemento A, se sentar-se aqui o elemento B, vamos começar daqui, portanto, no sentido dos pontas do relógio, A, B, C, D e E. Portanto, podia começar no sentido anti-horário, ok? Não era por aí. Portanto, cuidado às vezes a interpretação das minhas palavras. Portanto, tanto faz começar, por exemplo, da esquerda para a esquerda ou para a direita. Portanto, se aqui tivéssemos o A, o B, o C, o D e o E, a outra situação que a gente poderíamos ter era, por exemplo, se tivéssemos o E, o A, portanto, basicamente o E estava a tomar o lugar agora do A, portanto, o A vai tomar o lugar do B, o B vai tomar o lugar do C, o C vai tomar o lugar do D e o D vai tomar o lugar do E. Portanto, e a outra situação também poderia ser, portanto, vamos colocar aqui as cadeiras, aqui na mesa redonda, mais ou menos sempre com a mesma formação. Portanto, vamos ficar aqui com D, E, A, B e C. Outra situação possível, para nós ocuparmos aqui os lugares, pus aqui esta parte, vamos apagar aqui. Portanto, aqui, nesta parte está aqui, portanto, agora ficaríamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5. Podemos ficar assim, isto também. Agora já é indiferente, basicamente. C, D, o E, o A e o B. E ainda temos outra situação em que o B ficava aqui neste extremo, portanto, e depois teríamos aqui o C, teríamos aqui o D, teríamos aqui o A e teríamos aqui o E. Pronto. No entanto, todas estas situações que damos aqui, ao representar os 5 elementos pelas letras, que A, B, C, D e E, as disposições seguintes, portanto, são estas, ok? Pronto. Agora, podemos verificar que, assim, cada mesa pode ser rodada, portanto, de 5 maneiras, portanto, aqui começamos aqui pelo A, depois o A tomou a posição do B, depois o A tomou a posição
do B, do B, depois, portanto, basicamente fomos rodando as diferentes pessoas pelas cadeiras, de forma a que terminemos, portanto, com o A aqui, portanto, são 5 hipóteses da gente colocarmos as 5 pessoas, irmos rodando pelas 5 cadeiras. Portanto, basicamente foi isso que eu fiz aqui. E, portanto, eu posso afirmar aqui o seguinte, que cada mesa pode ser rodada de 5 maneiras, sem que a posição relativa dos elementos se altere. Porque, ao fim e ao cabo, eu ter aqui o A, ou o A aqui, ou o A aqui, ou o B, ou o B, ou o B, ou o B, ou o C, ou o D, a mesma coisa. Portanto, rodando as pessoas aqui nestes 5 lugares. Portanto, o que é que nós vamos obter aqui? 5 fatorial, ok? Portanto, vamos obter aqui 5 maneiras diferentes de a gente os poder sentar. Mas, portanto, a contagem inicial seria de 5 fatorial maneiras diferentes de sentar os 5 elementos da comissão numa mesa redonda, 5 lugares. Portanto, mas, se vocês repararem, nós não conseguimos distinguir as posições das cadeiras. Portanto, basicamente, eu estar aqui o A, o B, o C, o D, o E, ou estar o A aqui, a B, C, D, E, ou por aí fora, nós não conseguimos distinguir aonde é que, basicamente, aonde é que os elementos possam estar. Então, quando estamos a falar de uma mesa redonda, então teríamos que fazer 5 fatorial, portanto, a dividir pelas 5 situações diferentes aonde eles podem estar sentados, porque não os conseguimos distinguir. Então, a partir daqui, então ficaríamos com 5 vezes 4 fatorial sobre 5 igual a 4 fatorial. Portanto, a ideia geral aqui, não é fácil explicar esta parte, mas a ideia geral aqui ao fim e ao cabo é o seguinte, é que se nós temos uma mesa redonda para sentar 5 pessoas diferentes, então como não conseguimos distinguir bem as formas onde é que eles possam estar sentados, então temos que descontar as 5 posições onde eles podem estar sentados ao fim e ao cabo, porque não sabemos onde é que eles podem começar, onde é que eles podem se sentar inicialmente. Então é basicamente como se um ficasse fixo e todos os outros rodassem sobre ele. Então seria 4 fatorial. Quando se trata de mesas redondas, portanto, desconta-se um elemento e ficaríamos apenas aqui com 4 fatorial. E 4 fatorial não é nada mais nem nada menos, portanto, esqueci-me de pôr aqui o resultado de 4 fatorial, seria 24. 24 situações. Portanto, teríamos 24 situações diferentes, podermos sentar as 5 elementos numa mesa redonda com 5 lugares.